Olá, eu sou Jaqueline Blomer Bellarminda, professora da Rede Estadual do Ensino de Rio Rufino, Santa Catarina, e mestranda do mestrado profissional em Educação Inclusiva em Rede Profei. A minha pesquisa tem como objetivo o ensino colaborativo na educação inclusiva, uma análise da Rede Estadual do Ensino de Urupema, Santa Catarina, onde foi identificada a necessidade de formação para os professores e professoras acerca da educação inclusiva, com ênfase no ensino colaborativo. Diante disso, tenho o prazer de estar aqui hoje com a professora doutora Lucélia Cavalcante para conversarmos sobre o ensino colaborativo na educação inclusiva. A nossa convidada, a professora doutora Lucélia, ela tem um currículo vasto. Eu vou pontuar algumas questões aqui, né, porque é bastante. Licenciada em Pedagogia pela Universidade Federal do Pará, campus de Marabá, em 2003, possui formação específica na área de alfabetização, o aperfeiçoamento, né, especialização em Psicopedagogia Clínica e Institucional, é mestre e doutora em Educação Especial pela Universidade Federal de São Carlos. Atuou em vários projetos de ensino, pesquisa e extensão da UFPA de 2003 a 2013. Atuou como técnica pedagógica em Universidade Federal do Sul e Sudeste do Pará, Marabá, de 2006 a 2016. É coordenadora do Laboratório Multiusuário de Acessibilidade, Inovação e Tecnologia Assistiva, professora de Programa de Pós-Graduação em Educação em Ciências de Matemática da Unifespa, com orientações na área de inclusão, formação de professores e o ensino inclusivo em ciências e matemática. Atualmente, a professora Lucélia exerce o cargo de assessora em Educação Especial e Atendimento Especializado em Exames e Avaliações da Educação Básica, como especialista consultora do Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira, INEP, de 2019 até os dias atuais. Então, nosso objetivo é uma conversa direcionada aos professores e professoras acerca desse tão importante tema para mim. Obrigada pela presença, professora, e está com você a palavra. Muito obrigada pelo convite, por esse momento aqui de oportunidade para conversar com você, professor, com você, professora, sobre esse tema tão importante que é o ensino colaborativo para o processo de inclusão escolar, para o desenvolvimento de práticas pedagógicas inclusivas. Então, eu trouxe para vocês uma apresentação para discutir o que embasa, né, a concepção de ensino colaborativo e como orientar as práticas de inclusão escolar nessa perspectiva. Primeiramente, eu trago uma síntese, um trecho sobre o decreto do AEE, que é de 2011, que está em vigor, que é de conhecimento, certamente, de todas vocês, que vem com o sentido de que cabe ao atendimento educacional especializado prover condições de acesso, participação e aprendizagem no ensino regular e garantir serviços de apoio especializados de acordo com as necessidades individuais do estudante. A despeito das tecnologias, né, necessidades específicas, né, e a legislação vem sofrendo várias modificações em relação à questão tecnológica no campo da área da educação especial, é importante a gente compreender nesse cenário o porquê da necessidade da proposta de ensino colaborativo vir como uma alternativa de atender esses preceitos, mesmo que na legislação não apareça o termo ensino colaborativo ou co-ensino. A evidência da necessidade da presença do atendimento educacional especializado, dos serviços de educação especial, de se deslocarem da sala de recurso multifuncional, dos centros especializados previstos também na legislação, esse atendimento educacional especializado se deslocar para a sala, para as classes de ensino comum. Então, para isso, você precisa prover essas condições de acesso que garante que os nossos alunos públicos da educação especial possam participar com a aprendizagem
no chamado ensino regular, com esses apoios especializados. Então, desse trecho da legislação, a gente já observa a existência desse direcionamento de que é preciso que esse AE se desloque, né, para o ensino comum. E o ensino colaborativo é uma dessas alternativas de prestação de serviços em educação especial que se desloca, então, para as classes comuns. A outra dimensão é garantir a transversalidade das ações da educação especial no ensino regular, que é outra compreensão que a gente nós podemos nos aportar nessa compreensão do que é que representa essa transversalidade da educação especial nesse ensino regular. A transversalidade é a presença. E como é que a educação especial está presente? Ela pode estar presente na existência de sala de recurso multifuncional, que é o modelo hegemônico que temos hoje no Brasil, como também esses serviços em educação especial ou AEE se deslocar para essas classes comuns. Então, a gente vai identificando no texto legal preceitos, pressupostos que venham a fundamentar essa perspectiva de trabalho colaborativo com esse viés específico do ensino colaborativo. Um terceiro ponto é fomentar o desenvolvimento de recursos didáticos e pedagógicos que eliminem as barreiras no processo de ensino-aprendizagem. Então, quando a gente fala de desenvolvimento de práticas pedagógicas inclusivas, de garantir uma efetiva educação para todos, ou seja, educação que inclui, educação inclusiva, né, a expressão que a gente precisa garantir serviços de educação especial. E a gente precisa desenvolver recursos, material pedagógico, que eliminem barreiras, ou seja, que sejam acessíveis para apoiar o processo de ensinar na perspectiva inclusiva dos professores e garantir a aprendizagem universal de todos os estudantes. Então, mais uma vez, a gente vê que para garantir, então, essa condição de efetivação da inclusão escolar, é preciso esse deslocamento dos serviços do AEE para a classe comum. E no quarto tópico, assegurar condições para a continuidade de estudos nos demais níveis, etapas e modalidades de ensino. O que se preconiza, né, desses elementos específicos no decreto do AEE? Que todos os nossos estudantes, independente de sua origem, de sua condição de deficiência, nos diferentes níveis e modalidades da educação básica, ele tem o direito de acessar o currículo, ele tem o direito de ter serviços em educação especial. E aí é importante a gente partir desse pressuposto de que a gente já tem uma seguridade na legislação, né, que aí eu trago um recorte do decreto do AEE e a gente tem outros componentes da legislação que a gente pode interpretar, fazer uma leitura, né, jurídica de como isso se traduz na prática escolar. Mas um primeiro ponto é a gente compreender a distinção entre o conceito de colaboração e cooperação, que não é a mesma coisa. Então, para atuar em colaboração no contexto escolar, a gente precisa partir do pressuposto de que colaborar é estar no mesmo patamar um do outro. É ter paridade, não ter hierarquia entre aqueles que se predispuseram a colaborar, trabalhar de uma forma colaborativa. A diferença entre colaborar e cooperar é que a cooperação, ela também é uma convergência de ações, né, num todo de uma escola, por exemplo. A gente pode programar uma feira de ciências, que dentro da escola cada um vai ter sua função durante o processo de planejamento, de execução, de produção dessa organização da Feira de Ciências. E no dia que acontece a Feira de Ciências também. Cada um, desde a pessoa que abre o portão da escola, a que faz a limpeza, a que serve a alimentação, bibliotecário, secretário, cada um tem uma função nessa ação maior da escola, coletiva da escola, né? Então, só que cada um do seu lugar numa hierarquia vai realizar uma função diferente, cabível da sua, digamos assim, da estrutura, da sua função dentro daquela escola. Já na colaboração, a perspectiva, ela não vem, ela derruba a possibilidade de hierarquia. Né? Os dois, no caso do ensino colaborativo, professor de educação especial e professor do ensino comum, eles se relacionam e trabalham colaborativamente em pé de igualdade. Não há uma hierarquia.
né? Então, as funções elas são compartilhadas de uma forma equitativa, de uma forma paritária, né, sem essa hierarquia. Então, por isso que há uma diferença que a gente não pode estar substituindo na nossa prática, nos nossos relatórios, que ensino colaborativo ou co-ensino, que são esses dois termos que eles são substitutos na literatura internacional, por trabalho cooperativo. É diferente, né, a conceituação. Então, a literatura ela vem tratando o ensino colaborativo como uma conceituação, com objeto, um foco de estudo, experiências práticas, né, com leituras científicas sobre esse fenômeno, e ela parte para a gente trabalhar nessa perspectiva de que nossos alunos podem aprender com o suporte da educação especial, a gente garantir a efetividade de uma educação inclusiva, a gente também precisa mudar o paradigma da compreensão sobre o nosso estudante. Né? Se a gente concebe esses alunos que são público da educação especial dentro de uma abordagem dos direitos humanos, a gente desloca para determinantes sociais a condição produtora de limitações, entre aspas, no corpo da pessoa com deficiência. A gente abandona uma ideia centrada na limitação e incapacidade e passa a adotar uma concepção de potencialidade. Então, a gente só vai para um trabalho de ensino colaborativo se a gente realmente acredita que esse aluno pode aprender, né? Então, só que o como, a grande indagação nossa no desafio da prática é o como esse aluno pode aprender. Então, é imperativo que para esse aluno aprender, a gente garanta a oferta de apoio, suportes variados, dispositivos, recursos, ambientes que garantam a efetivação de direitos sem discriminação das pessoas com deficiência, nos diferentes espaços da vida social. E isso, sim, são os princípios inclusivos que regem, né, o atendimento ao direito humano, à educação desse público, também desse público historicamente marginalizado, que são as pessoas com deficiência, transtorno do espectro autista, altas habilidades ou superdotação, que hoje, pela política, é considerado público da educação especial. E onde começam, então, as origens ali do ensino colaborativo? É nos Estados Unidos, ali na década de 90, mais ou menos em 1993, quando professores da educação especial se dispuseram a implementar um trabalho colaborativo entre docentes do ensino comum, né, articulando, então, um coplanejamento e um co-ensino. E o que é representar esses dois conceitos? Seria o coplanejamento, planejamento que eles fazem junto, né? E o co-ensino é um ensino que eles também ministram juntos. Mas assim, como que seria, não é, esse ensino colaborativo, de fato, na prática? É o que a gente vai ver mais adiante, depois que trabalhar algumas conceituações e compreensões sobre o ensino colaborativo. Então, nesse trabalho de colaboração, duas ou mais pessoas elas trabalham juntas, utilizando planejamento sistematizado, procedimentos para resolver situações, problemas de ensino, para alcançar, então, os resultados desejados. Então, de onde é que surge essa necessidade do ensino colaborativo? Percebeu-se que era insuficiente os serviços em educação especial ou atendimento educacional especializado, como chamamos no Brasil, para garantir condições para a inclusão escolar acontecer deste público de alunado. Então, se tem, como muitas de vocês poderiam listar, desafios da prática pedagógica e lidar com diferentes perfis de alunado, né, para garantir um ensino acessível. Para isso, o professor que é formado na licenciatura, nas diversas licenciaturas, nem sempre a formação é suficiente para que esse professor se sinta seguro de trabalhar a escolarização dos alunos com deficiência, transtorno do espectro autista, ou até mesmo a superdotação. Para isso, é preciso ter um encontro de diferentes saberes, né, tanto em diálogos no planejamento, como também no desenvolvimento de práticas. Então, essa colaboração, ela envolve essa interação entre duas ou mais pessoas, que voluntariamente compartilham decisões visando uma meta comum. Então, não adianta pensar em entrar num processo de trabalhar ensino colaborativo se você não desejar. Então, ele tem que ser voluntário. O professor precisa querer, se dispor a trabalhar de uma forma colaborativa. E a literatura que fundamenta o ensino colaborativo, ela é preponderantemente
internacional, ela vem na língua inglesa, mas no Brasil se popularizou bastante agora várias pesquisas, especialmente, não é, no Profei, não é, tem se intensificado vários estudos nesse sentido. Então, é um conhecimento, né, uma experiência importante de estar se trabalhando em espaços de formação de professores, para justamente responder alguns desafios da nossa prática, algumas lacunas na nossa formação inicial, continuada. Então, nesse modelo, dois ou mais professores possuem, então, habilidades que são diferentes. Então, eu, Lucélia, sou professora da educação especial, fiz mestrado e doutorado em educação especial, me encontro com a professora Jaqueline, hipoteticamente, professora da classe comum, e a gente tem conhecimentos diferentes. Então, eu vou aprender com o planejamento e rito que ela já tem de gerenciar, de gestar uma sala de aula, de ter a gestão da prática de uma sala de aula, a regência numa sala de aula que a gente denomina de classe comum, e eu, com conhecimento no campo da acessibilidade, dos princípios inclusivos, dos serviços em educação especial, vamos encontrar os nossos conhecimentos para poder pensar esse planejamento e execução em sala de aula, de como intervir e conduzir para que todos os alunos, toda a turma tenham acesso ao currículo. Então, juntas essas professoras, de forma coativa e coordenada, realizam um trabalho sistematizado, né, com funções previamente definidas, para ensinar grupos heterogêneos, ou seja, são todos os alunos, não é só aquele aluno com deficiência. Então, no ensino colaborativo, não é para eu, Lucélia, especialista em educação especial, ficar única e exclusivamente do lado do aluno com deficiência, por exemplo. A responsabilidade é pensar no ensino acessível e inclusivo para todos, por isso a união desses dois profissionais e a união desses conhecimentos, né? Tanto em questões acadêmicas como em questões comportamentais, para poder viabilizar cenários mais inclusivos. Então, ambos compartilham a responsabilidade de planejar e também implementar o ensino e a disciplina na sala de aula, ou seja, o currículo, né? O poder dessas equipes colaborativas encontra-se na sua capacidade de fundir habilidades únicas de educadores talentosos para promover sentimentos de interdependência positiva, desenvolver habilidades criativas. Mais uma vez aparece nessa definição de 2008, da professora Eniceia Mendes, que foi minha orientadora, essa definição que envolve a solução de problemas, ou seja, a solução de situações, problemas dentro do ensino. E a gente não está dizendo aqui que o problema é o estudante. São as situações desafiadoras que cotidianamente na nossa prática pedagógica surgem e esses profissionais se unem para poder pensar de forma criativa um ensino que seja inclusivo para todos. E aqui a gente traz uma ilustração, né, uma imagem representando a professora do ensino comum ou de classe comum e a professora da educação especial. E a simbologia que é somativa, o trabalho de um e o trabalho da outra, de forma articulada, de forma colaborativa, produz, então, o ensino colaborativo. E aí, a gente, na sequência... Por que essa união ela é necessária? Porque a professora da classe comum, ela costuma ser aquela professora que tem uma formação na base pedagógica, nos pilares da ciência e da educação, que envolve a avaliação de modo geral, a política educacional, como é que a gente pensa em instrução, estratégias de ensino. Então, esse conhecimento específico da professora do ensino comum se encontra com conhecimento específico em conteúdos do campo da educação especial da professora da educação especial, né? Então, aqui a gente trouxe mais para ilustrar a simbologia do que representa. Posteriormente, a gente traz um pouquinho para dialogar quais são, então, os princípios do ensino colaborativo. Para o ensino colaborativo acontecer, requer e exige da gente, primeiro, respeito mútuo. A gente precisa, para poder a gente trabalhar de forma colaborativa, a gente precisa se respeitar. E a gente faz uma analogia, que fica mais fácil didático para a gente compreender do ensino colaborativo,
voltado para os relacionamentos. Então, a gente tem a dimensão da paquera, do namoro e do casamento. Então, quando a gente fala de estar se envolvendo num relacionamento, a gente precisa aprender a conhecer o outro, a ter respeito mútuo, a gente precisa ter paridade, ou seja, o que é essa paridade? Ninguém é superior a ninguém, nem em termos de razão, nem em termos de conhecimento, não é? A gente precisa, o ensino colaborativo, ele precisa se assentar, repousar em objetivos que sejam mútuos, comuns e específicos para solucionar desafios que advém da nossa prática pedagógica no processo de inclusão escolar dos nossos estudantes públicos da educação especial. E envolve compartilhar recursos. Então, se eu tenho um conhecimento, eu aprendi, por exemplo, aprendi a fazer jogos, recursos didáticos para ensinar um conteúdo para alunos surdos, por exemplo, eu consegui aprender a desenvolver uma técnica de produzir material, jogo em PowerPoint. Mas a professora Jaqueline, que em tese é a professora de classe comum, não tem esse conhecimento. Então, eu não posso reter numa parceria colaborativa, e nem devemos como professores, esse conhecimento para mim. Eu preciso criar canais para eu compartilhar esses recursos, essas ideias, essas didáticas, os materiais, não é? Do campo da educação especial que possa instrumentalizar uma prática melhor nessa perspectiva da inclusão. E também para a gente desenvolver um dos princípios e a gente assumir essa responsabilidade compartilhada. Então, nós nos tornamos corresponsáveis pelo ensino inclusivo de toda a turma. Então, não é só para eu, professora da educação especial, me centrar unicamente no estudante com deficiência e ficar com ele a tiracolo dentro da sala de aula, né? Usando aqui uma expressão coloquial. Então, a colaboração, ela se refere a essas duas pessoas trabalhando juntas, né? Um reforço da definição. Colaborar envolve essa interação entre duas ou mais pessoas que voluntariamente compartilham decisões, visando uma meta comum. Então, planejar é um ato de tomar decisão. Então, primeiro, quando a gente se reúne, decidir de como aquele conteúdo específico do currículo vai ser trabalhado naquele dia de aula da geografia, por exemplo. Como é que o conteúdo sobre os sistemas planetários vão ser trabalhados naquele dia da sala de aula, de uma sala de aula que eu tenho um aluno surdo, que eu tenho um aluno com TEA, que eu tenho um aluno com baixa visão. Como é que eu penso essa forma de apresentar esse conhecimento numa condição acessível? Quando eu encontro o planejamento e o conhecimento do professor do ensino comum com o conhecimento do professor da educação especial, a gente consegue pensar junto soluções criativas e acessíveis para garantir essa acessibilidade no currículo. Trouxe ainda também uma reflexão sobre esse educador especial, atuando em parceria com o professor de classe comum. Ele passa a atender o aluno com deficiência, no sentido de que primeiro analisam a situação e, em conjunto, se estabelece metas também para garantir o direito não só desse aluno com deficiência, mas de toda a turma. Mas reconhecemos que um dos principais desafios que a gente tem hoje no ensino comum, na escola, é garantir que o nosso aluno aprenda, que ele tenha acesso ao currículo. Só que esse aluno, numa perspectiva vigotskiana, poderíamos dizer, ele precisa de um caminho alternativo para acessar o conhecimento, a depender da perda de funcionalidade que ele tem, a depender do impedimento que muitas vezes é de natureza sensorial, física, não é? Devido ao funcionamento neural, intelectual. Então, a gente precisa acionar conhecimentos para tornar aquela informação, aquele conhecimento acessível para todos os nossos alunos, os que têm deficiência e os que não têm numa turma, não é? numa turma escolar. E o objetivo maior dessa parceria é buscar essas alternativas para que os alunos com deficiência possam, de fato, participar efetivamente do contexto da sala de aula comum. Então, vocês verificam que sempre a literatura e as citações, a grande maioria vem
de uma literatura internacional, mas a gente já tem muita coisa produzida no Brasil, em tese, dissertações que ajudam a gente a se aprofundar mais sobre o ensino colaborativo. Então, os dois professores, EE, que seria o educador especial, e o educador de ensino comum, que é o EC, articuladamente fornecem instruções substanciais a um diverso grupo de estudantes em um único espaço físico, né? Ou seja, a sala de aula comum. O professor da educação especial se desloca até a sala de aula comum. Um dos pressupostos que nos sinalizam a seguridade legal sobre essa possibilidade de trabalho conjunto, de trabalho colaborativo, a gente traz nessa resolução específica o artigo 8. As escolas da rede regular de ensino devem prever e prover na organização de suas classes comuns, ou seja, na classe comum e não separada ali na sala de recurso multifuncional, serviços de apoio pedagógico especializado, realizado nas classes comuns, mediante 2 pontos, a atuação colaborativa de professor especializado em educação especial. Então, aqui a gente já tem uma premissa do ponto de vista legal que sustenta a proposta de ensino colaborativo, que demarca essa possibilidade a partir da legislação brasileira. Outra citação refere-se a trabalhar em equipe assistindo o professor de classe comum nas práticas que são necessárias para promover a inclusão dos alunos com necessidades educacionais especiais. Atentem que é um documento de 2001 ainda, daí a expressão, o termo, considerar ainda a expressão necessidades educacionais especiais. E aí o que se prevê também nesse mesmo documento? O professor do ensino comum precisa atuar em equipe, inclusive com os professores especializados em educação especial. Então, do ponto de vista legal, fica claro e evidente esse resguardo legal sobre a implementação e proposta de ensino colaborativo. E ainda nesse rol de reflexão sobre os pressupostos da política para o ensino colaborativo no apoio à inclusão escolar, se prevê produzir materiais didáticos e pedagógicos acessíveis, considerando as necessidades educacionais específicas dos alunos e os desafios que este vivencia no ensino comum, a partir dos objetivos e atividades propostas no currículo. Esse é o papel que a gente tem, que é a seguridade do direito do aluno à educação. Estabelecer articulação com os professores da sala de aula, visando disponibilizar serviços e recursos e o desenvolvimento de atividades para a participação com aprendizagem dos alunos nas atividades escolares. Então, é a defesa desse direito à educação, que é essa meta que a gente busca da educação inclusiva. Então, quais as premissas para implementar o ensino colaborativo? Estudando sobre, então, não tem como a gente desenvolver uma proposta coerente de ensino colaborativo sem estudo. A gente precisa se aprofundar, ler, conhecer literatura nacional, literatura internacional, sobre o que significa, o que representa, como funciona, que pesquisas já se teve no Brasil que deram certo e o que deu errado, porque a gente precisa conhecer, porque nem tudo são flores, né? Então, quais os limites que a gente tem nesse sentido. A gente precisa conhecer, como eu mencionei, as experiências e a gente precisa querer atuar no ensino colaborativo. Então, sem você se dispor, ser voluntária a querer fazer o ensino colaborativo, ele não vai funcionar por imposição. O que a gente orienta o sistema de ensino prevê nas suas legislações, na política de educação especial na perspectiva inclusiva construída pelo sistema de ensino, de vocês é que se preveja, além do AEE, esse serviço alternativo de serviço em educação especial, que é o ensino colaborativo. Ele precisa estar previsto. Não quer dizer que a rede vai impor de cima para baixo a proposta. O ideal é você ir iniciando propostas pilotos, ver os resultados, até que a rede de ensino possa aderir à proposta de uma forma acolhendo, conhecendo a proposta de ensino colaborativo, né? Então, desejar vivenciar essa experiência também para resolver situações de desafio da sala de aula.
ser regulamentada como política, que eu mencionei anteriormente, ter condição para implementar na escola. Se não tiver condições para implementar na escola, que envolve, por exemplo, ter a carga horária, ter espaço para os professores sentarem junto para poder planejar, para poder discutir os casos mais desafiadores que existem numa escola, por exemplo. Não é que o ensino colaborativo tem que acontecer com todos os alunos com deficiência que existem na escola, não. Você elege casos, né, em que se analisa, dentro do contexto da escola, conselho escolar, equipe escolar, aqueles casos em que mais desafia os professores. Então, você elege, até porque o ensino colaborativo, o professor da educação especial, na sua classe comum, não é para ser todo dia. Tem diferentes formas e estratégias para você implementar. Então, você pode escolher, eu vou 2 dias na semana, no horário do ensino da classe comum, da aula na classe comum, me encontrar com a professora regente ou professora da classe comum, para que eu desenvolva, então, aquela instrução junto com ela na sala de aula. E quando a professora já se sentir segura de não precisar da sua presença e da sua intervenção, você faz o processo de saída deste cenário de sala de aula, a professora já se sente mais fortalecida e menos despreparada para lidar com esses desafios, você vai adotar outro caso para acompanhar. Então, essa é um dos caminhos, né, possíveis que a gente vai implementando experiências que têm dado certo no Brasil. E precisa, é claro, apoio da gestão também. Sem o apoio da gestão, é impossível acontecer o ensino colaborativo. Então, esse tem sido também uma das dificuldades que a gente tem para implementar o modelo. Conhecer-se e conhecer o outro, né, também é uma das premissas fundamentais. Planejar a colaboração, por exemplo, nesse item conhecer-se e conhecer o outro, é uma das primeiras táticas que a gente adota quando vai iniciar uma experiência de ensino colaborativo. Na literatura internacional, há vários instrumentos, por exemplo, ferramentas em que você aplica um roteiro que remete você falar sobre você e o outro falar sobre ele, que gosta, que não gosta. E depois a gente troca para um conhecer um pouco mais que o outro. Então, o roteiro já foi preparado com essa intencionalidade e ele consta na minha dissertação de mestrado, que vocês podem pesquisar, Ensino Colaborativo com Apoio à Inclusão Escolar, de 2012, quando eu fiz ali o mestrado na UFSCar. Planejar a colaboração, né, uma das premissas, então não é aleatório, cheguei e vou planejar e vou desenvolver o ensino colaborativo com você já na porta da sala de aula da professora. Precisa ter o planejamento prévio, estudo, planejamento prévio. E a gente precisa desenvolver e avaliar também essa experiência durante o percurso, o que dá certo, o que não dá, o que a gente refletiu, planejou e não foi para frente. E aqui a gente traz, né, também da literatura internacional, alguns modelos de ensino colaborativo do ponto de vista de você visualizar em sala de aula diferentes formatos de organização do ambiente de aula a partir da presença desses 2 professores, professor da classe comum ou regente e o professor da educação especial. Um primeiro modelo que aparece, a gente tem aí as bolinhas que são os professores, né? Sem fazer uma distinção clara quem é quem, mas assim, a gente tem combinados, por exemplo, eu falo para a Jaqueline, usando o exemplo, falo para a Jaqueline, falo, olha, Jaqueline, a gente vai adotar o sistema de organizar em que um vai executando a ação, a intervenção que a gente planejou junto e pensando na acessibilidade, e a outra fica ao fundo observando para poder ver que intervenção fazer, um registro, para poder ver que intervenção deu certo, não deu, porque a gente precisa também desse olhar investigativo sobre a prática. Daí a importância do Profei, né, ter esse papel fundamental de seu mestrado profissional que forma professores que estão na prática pedagógica. Você faz ciência, não é, a partir desse movimento da prática pedagógica. Então, esse é um modelo também ricamente planejado, previamente planejado. O outro modelo é quando um assume a instrução e o outro vai auxiliando de carteira em carteira, né, do estudante, ou as mesinhas, ou os grupos, também de forma combinada. Tudo é combinado nesse processo de execução. Aqui são modelinhos mais para vocês visualizarem
como isso aconteceria concretamente em sala de aula, essa organização e distribuição dos 2 professores. A outra é uma estação de ensino, que o que representa? É como se fosse cantinhos de atividade, você distribui as turmas, né, em grupos, e significa que a sala será dividida em grupos que passarão pelas diversas atividades, sendo que em cada uma delas os professores vão se dividir para explicar aos alunos o que deverá ser feito. Então, é como se fizessem rotatividades, como se fosse feira de ciências, que a gente faz esse movimento também de sala de aula, de ficarem circulando nesses grupos. E os professores vão se revezando nesse processo para dar instrução, para dar explicação. Então, esses pequenos grupos teriam atividades pensadas para serem realizadas pelos alunos, né, determinando, né, de determinado conteúdo de ensino. O outro formato que a gente traz é o ensino paralelo, né, em que também os professores planejam, né, combinam antes, e que a instrução, né, tem esse planejamento articulado, e que cada professor fica com 50% dos alunos. Né? Então, eles combinam, estudam, planejam junto e executam de forma separada para ter mais proximidade nessa intervenção com os alunos, nas intervenções, no uso de recursos, de tecnologia assistiva, da interação, mediando a interação dos alunos com deficiência com os alunos sem deficiência, né? E, de fato, a gente ter, né, uma atuação de modo a garantir essa cultura mais inclusiva na sala de aula. O time de ensino, que envolve o quê? Um ensino interativo. Cada professor dá igualmente suas instruções. O professor passa as instruções, um exemplo, o professor regente passa as instruções de matemática e o co-professor, professor de co-ensino ou professor de ensino colaborativo, vai completa a explicação do professor ilustrando como exemplo. Então, a gente tenta imaginar a metáfora, a analogia, na verdade, da paquera, do namoro e do casamento. O auge do ensino colaborativo é o casamento entre esses 2 professores, que tudo se harmoniza, né, e conseguem fazer um trabalho de fato conjunto, seguindo objetivos e metas comuns, que é escolarizar toda a turma. Outra forma organizativa, a depender da peculiaridade da turma, é o ensino alternativo. Né? Esses seriam em situações em que na turma você tem alunos que exigem uma rede maior de intervenção e de suportes, por isso você precisa ter essa adequação. De repente, grupos em que na turma tem alunos que necessitam de orientações em linguagem adaptada, linguagem chamada hoje na literatura sobre acessibilidade de linguagem simples. Um professor apresenta instrução para um grande grupo de alunos, enquanto o outro interage com um pequeno grupo de alunos, que isso vai variar como esse exemplo que eu dei. A depender da singularidade, vamos supor que esse grupo pequeno fosse grupo de alunos surdos que tem na turma e que mereceria uma intervenção mais nas condições mediadas pela Libras, né, com intervenções mais focadas que a Libras permita esse acesso ao português escrito, né? Então, e a gente poderia variar com essa diversidade em que grupos, como eles seriam compostos nesse sentido, mas seria mais nessa singularidade de necessidade de uma intervenção mais, digamos assim, elevada. E, por fim, nessa questão mais de definição, eu trago uma definição da minha tese. Meu sobrenome, à época, era Rabelo, né? Hoje é Cavalcante. O ensino colaborativo se constitui mais como uma filosofia de trabalho entre profissionais da educação com conhecimentos e experiências diferenciadas do que uma técnica metodológica. Então, reduzir demais o ensino colaborativo a dizer ele é uma metodologia, ele é uma técnica. Não, ele é muito maior. Tudo envolve uma filosofia, uma concepção, um modo de olhar o outro. Né? Daí eu termino minha dissertação construindo uma conceituação. É uma atitude filosófica e crítica de olhar para um colega de trabalho como parceiro e com ele construir uma experiência conjunta de trabalho pedagógico no contexto escolar e de sala de aula. Aí de 2012, essa referência. E também produzida na minha dissertação, um quadro que foi um sucesso, né,
pós-2012, quando eu publiquei a minha dissertação, que foi quando, né, aportado também nas autoras americanas, que produziram, né, esse conceito, essa definição de componentes do ensino colaborativo e estágios do ensino colaborativo em 2001. Esse texto delas em inglês a gente tem na internet, literal. Eu construí esse quadro, né, que faz uma relação entre os componentes do ensino colaborativo e os estágios do ensino colaborativo, e fica mais didático para a gente ter uma compreensão mais acurada do que seria. E esses estágios, ele tem uma relação direta com as fases que eu mencionei por analogia para vocês, que é a paquera, o namoro e o casamento. O primeiro estágio é a paquera, o segundo estágio é o namoro e o terceiro estágio é o casamento. Então, daí você faz essa relação entre como que é a comunicação interpessoal com dois professores ali predispostos a trabalhar de forma conjunta. Na comunicação inicial, que seria o estágio da paquera, há um certo desconforto, uma cautela entre os professores de se aproximar, de saber ao certo onde é o lugar, né, daquele professor diferente. Então, o que mais enfrenta a barreira nesse momento é o professor da educação especial. Então, o professor regente ainda está muito tentando entender como é que vai ser aquela dinâmica, como é que ele vai abrir, né, a turma dele para um outro professor especialista. Então, a minha experiência da pesquisa narrada na minha dissertação tem muito um pouco dessa história de como foi esse passo a passo com a professora que eu fiz, o estágio de ensino colaborativo, na minha pesquisa de mestrado, né? Então, é muito legal a leitura que vai narrando como que ela se sentiu. Ela não queria assinar o termo de consentimento livre esclarecido. Ela falou que ficou até às 3 da manhã pensando, será que a Lucélia vem para cá só para falar mal da minha prática? Vai se sentar lá ao fundo e ficar falando mal da minha prática? Então, isso a gente vivenciou na prática, não é? Da experiência de fazer a pesquisa colaborativa com o ensino colaborativo. No segundo estágio, que seria o estágio do namoro, você já tem uma fluência de uma comunicação mais aberta entre os professores, já consegue se afinar, começar a se afinar numa interação mais despojada, sem tanto desconforto. E no estágio do casamento, a gente já se torna muito hábil no ato comunicativo, tanto que da gente só olhar para o outro, a gente já entende, já sabe o que o outro está dizendo no olhar. É assim que acontece também no casamento, né, nos relacionamentos. O outro componente, por exemplo, que eu trouxe para conversar com vocês é o arranjo físico. É como é que fisicamente se estrutura essa sala de aula. No estágio da paquera, o professor do ensino especial, da educação especial do AE, fica em um lugar separado e fica sempre pedindo permissão ao professor do ensino comum. É exatamente dessa forma que acontece. A gente fica tímido de invadir o espaço, de não saber o que o professor do ensino comum vai gostar ou não da gente fazer. Então, é um processo de conquista, de paquera, como o nome diz. No segundo estágio, aí já estão mais na fase do namoro, o espaço já vai sendo compartilhado, já se tem, o professor da educação especial começa a ter mais uma liberdade na sala de aula comum, né? Ele se movimenta mais livremente, sem estar tenso, né? Com que o professor do ensino comum possa pensar, ela está aqui para tomar meu espaço, ela está aqui para querer me ensinar, que eu não sei fazer, enfim. E o terceiro do casamento é o espaço da sala de aula passa a ser controlado, gestado pelos dois professores com definição de papéis, ou seja, os alunos vão se reportar aos dois professores, não vai ser só a mais um professor. Então, os próprios alunos da turma vão construindo uma cultura de que aquele professor da educação especial não está lá só para estar do lado do estudante com deficiência, né? Na minha experiência de estágio no mestrado, eu acompanhava uma criança de 2 anos e meio numa creche no interior de São Paulo, e os aluninhos, quando o aluno, né, com autismo não ia, ele chegava para mim, eu ia para o estágio mesmo, você chegava para mim e dizia assim, tia, o fulano não veio. E aí, tu vai embora? Porque de início até as crianças,
né? Eu fui apresentada pela professora como quem ia acompanhar o estudante, né? Então, de início, né, nessa fase da gente entender o que é a proposta de ensino colaborativo. Então, todo mundo achava realmente que eu ia estar lá só para fazer intervenção com aquele estudante, e não é. A proposta de ensino colaborativo é você colaborar com as intervenções na turma como um todo. Outro componente que a gente traz é a familiaridade com o currículo. No estágio ainda da paquera, planejamento do professor do ensino comum, não é compartilhado ainda, né? Então, ele reserva ali aquele caderninho dele, o material, o arquivo dele de planejamento. Há uma confiança limitada, eu deixei você entrar na minha sala, mas, né? Ainda está seguro ali com aquilo que é dele, né? Ou que ele pensa que ajudaria a ficar retido para ele. Então, ainda é uma fase da conquista, da paquera. No segundo estágio, que é do namoro, os professores passam a confiar mais um no outro, e a compartilhar seus planejamentos, e a propor mudanças de uma forma conjunta, cada um olhando para o outro como quem está ali para ajudar, e com o mesmo patamar de importância nesse processo maior, que é garantir a educação inclusiva para toda a turma. E no estágio do casamento, os dois professores dominam já as competências de lidar com o currículo. Os dois professores, e o que quer dizer essas competências de lidar com o currículo? Esse planejamento já há uma liberdade de dizer que o planejamento não é nem de um nem de outro. O planejamento é construído pelos dois, né? E esse planejamento construído pelos dois, ele já traz a dimensão do que precisa, dos requisitos de acessibilidade para aquela aula acontecer. Então, se é pensado um conteúdo na área de ciências, se o professor vai trabalhar com os tipos de geografia, os tipos de moradia, por exemplo, como é que se pensa a acessibilidade naquela aula para as turmas de alunos que têm alunos com transtorno do espectro autista? Como é que tem que se mediar? É com material tridimensional? É com uma maquete? É com ilustração? É com vídeo? É com material visual de deslocar os estudantes para percorrer ambientes que eles possam ver a diferença entre as moradias, né? Olhar, observar moradias concretamente na realidade. Então, essas competências de acessibilizar o currículo, elas são pensadas pelos dois professores, considerando a diversidade da turma, né, e as demandas de acessibilidade de serviços em educação especial que é necessário. E outro componente, né, bem gigante, esses elementos que a gente traz nessa tradução internacional na dissertação, um dos componentes é a meta e modificação no currículo, né, como é que se pensa essa acessibilidade no currículo, um pouco que a gente contemplou, já discutiu no item anterior, né? De início, cada um fica mais padronizado, engessado, e o professor da educação especial é um auxiliar do professor regente, e já na fase do namoro, a percepção da necessidade de modificar o currículo pelo professor do ensino comum, sem ainda definir ali quem se responsabiliza. Eles estão num processo ainda de se conhecer, de fazer uma tentativa de se aproximar mais nesse processo de namoro, e então ter mais liberdade nessas modificações do currículo. Aí já no estágio do casamento, o olhar ele é mais refinado, mais apurado, sobre quais são as necessidades dos alunos e que modificações adequadas são necessárias ao currículo, né? E aí, quando a gente fala de modificação, nessa expressão, ela vem da tradução americana, que usa terminologias muito específicas. No Brasil, eu traduziria, num debate mais atual, de currículo acessível, acessibilidade no currículo. Planejamento instrucional. O que seria esse planejamento específico? A divisão de funções entre professores no primeiro estágio do ensino comum, ele gerencia, né, esse planejamento, e o especialista só auxilia mais no ensino. O planejamento fica mais retido para o professor regente. Já na etapa do namoro, esse planejamento ele é mais em conjunto, né? Então já começam os afinamentos.
No estágio do casamento, se consolida como uma rotina, a gente já aprende como que planeja junto, e é um barato quando fica. Né? Então, o que eu estou falando aqui é da literatura, mas eu vivi essa experiência, tanto no estágio de 1 ano com essa criança numa creche pública em São Carlos, como também na minha experiência de 1 ano com 3 alunos com autismo, de 3 escolas, envolvendo professores do AEE, o auxiliar, professores de ensino comum. Né? A experiência foi bastante rica nesse sentido, quando a gente chega nesse auge do casamento, no ato do planejamento. Outro componente é essa apresentação instrucional, como é que a gente realiza o ensino. No estágio inicial, os professores dão instrução de uma forma separada. O regente geralmente é aquele que toma a frente, gerencia, e o outro só assessora. Na parte do namoro, na fase do namoro, há uma maior interação, uma simbiose, então eles passam a compartilhar mais as responsabilidades, as funções, o especialista passa a gerenciar algumas situações de ensino e o regente vai assumindo também outras funções, como a gente viu naqueles modelinhos de organização da sala de aula, né, anteriormente. E no estágio do casamento, os 2 professores elaboram planos e dão instrução à turma em sintonia. E os alunos passam a se reportar aos 2 professores. Já não é o professor da educação especial, já não é mais aquele professor do aluno José que tem deficiência, né? Então, eles passam a chamar todo mundo de tia, ou todo mundo de professora, isso aí nos primeiros anos escolares. É um exemplo. E um dos últimos, né, caminhando já para essa finalização desse quadro comparativo, que para mim é o que didaticamente melhor explica a materialidade do ensino colaborativo, é o gerenciamento da aula. No estágio inicial, o professor especialista gerencia mais a coisa de acalmar os alunos, do comportamento, às vezes fica mais apegado ali ao estudante com deficiência mesmo, para que o professor do ensino comum consiga ensinar. Então, as funções ainda estão se desenhando. No estágio do namoro, os professores se comunicam, já passam a discutir regras, rotinas na sala de aula e as necessidades individuais dos alunos, ou seja, já começa um processo que já não é mais paquera, já se assume um passo de compromisso mútuo, né? Que é o namoro, até atingir a fase do casamento, que é quando os 2 professores se envolvem na elaboração de atividades individuais e coletivas para todos os estudantes. Isso é muito legal, essa parte que é auge do gerenciamento da aula, do executar a aula, é quando você consegue, como professor da educação especial, se sentir de fato parte nesse auge aí central, que seria o casamento no ensino colaborativo. O processo de avaliação também tem esses 3 estágios, né? A avaliação dos alunos predominantemente, inicialmente, é do professor do ensino comum. No estágio do namoro, os 2 professores começam a discutir alguns aspectos da avaliação e decidem mais juntos sobre a avaliação. Na minha experiência de São Carlos, com os professores da creche, foi tão legal a experiência quando elas permitiram com que eu ajudasse na elaboração do relatório de avaliação do estudante. E a gente pegava cada uma as suas anotações e se reunia para discutir o que cada um anotou e o que ia para esse relatório do estudante. Então, era de um aprendizado muito grande, porque, por vezes, eu aprendia uma perspectiva e elas anotavam outras coisas do processo de evolução do estudante, né? Então, encontravam, né, esses conhecimentos, esses registros, e a gente conseguia dar mais solidez a esse processo de avaliação do estudante. Na fase do casamento, elas avaliam juntas e percebem as necessidades de variar, o que precisa fazer, de intervir de modo alternativo, numa nova intervenção com essa turma, com esses alunos, e também juntas avaliam no que esse aluno progrediu, no que ele precisa ainda progredir. Então, realmente é um potencial muito válido para a gente, inclusive, articular ao plano educacional especializado, a outra perspectiva que a gente trabalha, que é o desenho universal aplicado à aprendizagem. Então, a gente verifica que o ensino colaborativo, primeiro,
e aí é uma posição minha como professora e pesquisadora da área. Se não houver a seguridade de condições para existir um ensino colaborativo, ou que receba outro nome, mas que aconteça nessa concretude, não tem como a gente garantir a inclusão escolar. Sem esse diálogo e trabalho conjunto do professor da educação especial com o professor do ensino comum, não tem como garantir a inclusão escolar, não tem como efetivar os princípios da educação inclusiva. Então, a gente precisa ter condições para poder colaborar, para que essa colaboração ocorra. A gente precisa definir que a gente tem objetivos comuns, né? A gente precisa ter equivalência entre os participantes, paridade, respeito. A gente precisa que todos participem, né? Compartilhem responsabilidade e também compartilhem recursos, conhecimentos, e a gente precisa que os professores queiram participar, né, dessa proposta de ensino colaborativo. E para a gente ter sucesso nesse ensino colaborativo, a gente precisa de um planejamento que seja comum, ter espaço para esse planejamento, a gente precisa ter flexibilidade para redimensionar as intervenções e o planejamento, que se prevê no planejamento, a gente precisa se arriscar apesar do medo, se dispor, né, a viver essa experiência, com resultados comprovados cientificamente. A gente precisa ter clara a definição de papéis e responsabilidades, a compatibilidade, não é, entre esse trabalho de professores especialistas em áreas singulares, que é o professor da educação especial e o professor do ensino comum. A gente precisa desenvolver a habilidade de se comunicar sem ferir o outro, sem invadir o espaço do outro, e a gente precisa do suporte administrativo. Para a gente fazer um trabalho, acessibilizar material, a gente precisa de tecnologia assistiva, a gente precisa de recursos, a gente precisa ter tempo de planejar e acessibilizar as atividades, tempo para refletir sobre, avaliar as intervenções, o que deu certo e o que não deu certo do planejamento, né? E então a gente reúne, né, traz também da literatura internacional, que é de um documento de 90, um artigo de 99, para vocês terem uma ideia, como que já tem tempo acumulado aí de produções nesse campo, que os gestores precisam lidar com o ensino colaborativo como uma oportunidade de crescimento profissional e encorajar os professores para trabalhar colaborativamente. Dar aos professores tempo para eles planejarem, fornecer experiências apropriadas de treinamento, para preparar os professores para a colaboração, fazendo com que o ensino colaborativo tenha como característica visibilidade no programa acadêmico escolar. Então, a gente precisa prever na política, prever no projeto pedagógico, a seguridade das condições para essa experiência acontecer com qualidade. Uma atitude administrativa positiva é o apoio administrativo ativo para a instrução colaborativa, irá sim encorajar os membros da escola a trabalharem juntos para construir um ambiente melhor de aprendizagem, de ensino-aprendizagem para todos, não só os alunos que nós denominamos público da educação especial. Então, eu trago aqui algumas menções ao que a gente trabalhou de experiências que eu tenho trabalhado tanto no Profei como também na graduação. A gente tem disciplinas específicas na graduação de ensino colaborativo aqui na Unifespa, na universidade que eu atuo. E aí uma das primeiras coisas para a gente trabalhar com os professores, com os profissionais da escola, um espaço de formação, a gente levantar o que é que os professores já sabem sobre, que conhecimentos prévios eles têm sobre ensino colaborativo. E depois eu cito aqui um caso de ensino que eu trabalho na minha tese, que está disponível também, que a gente desenvolveu uma formação de professores e um dos módulos envolvia o ensino colaborativo, e eu construí um caso de ensino para contribuir com a reflexão de professores em espaços de formação. E a gente precisa também de sessão de estudo para fundamentação teórica, ensino colaborativo, e sistematizar instrumentos que a própria literatura internacional traz também, a gente adaptando para traduções que a gente tem em trabalhos de diversas universidades no Brasil. Eu destaco a produção pioneira da UFSCar, ensino colaborativo, que vocês vão encontrar literaturas bem antes de mim, outras, a professora Vera Capellini, Eliana Zanata, a professora Enicéia Mendes, a professora Amélia, Maria Amélia, a professora Cristina Toyoda, foram, né, as que introduziram esse conteúdo específico no campo da pós-graduação em São Carlos, São Paulo.
Aqui é o caso de ensino que eu mencionei para vocês, que vocês encontram, apesar de eu dar o site do curso, mas vocês encontram na minha tese. E para finalizar essa conversa com vocês, eu trago aqui também alguns aspectos de dificuldade para implementar o ensino colaborativo. Primeiro, o professor de ensino colaborativo, de ensino comum, ele não crê que a presença do professor, um dos desafios que a gente identifica, não crê que a presença do professor especialista vai suprir suas demandas. Fala, eu vou aceitar, mas eu sei que isso não vai dar em nada. Então, a gente tem essa desconfiança inicial. Pode achar que a mudança é incompatível com as necessidades de outros estudantes, pode achar que vai incomodar os outros estudantes, a presença de mais um professor, né? Pode achar improvável que a mudança produza efeito desejado dentro de um ano letivo, no outro ano o aluno terá outro professor. Então, são as descrenças iniciais que a gente tem, que é mais causada pelo preconceito, ou seja, no sentido da gente não conhecer ainda e já previamente acha que não vai dar certo, nesse sentido. Ele pode não entender a proposta de ensino colaborativo e achar que esse modelo está sendo imposto arbitrariamente. Por isso que não pode ser imposto, né, por decreto a experiência de ensino colaborativo, porque não vai funcionar. É que nem você ser obrigada, como antigamente as mulheres, né, não tinham a liberdade, eram obrigadas a casar-se, né, com quem não queria, com quem não gostavam, né, e aí, né, a dificuldade de dar certo um casamento dessa forma é gigante. É impossível existir barreiras para as práticas de colaboração em variados níveis do sistema escolar. É possível. Estendendo-se desde as leis educacionais até as práticas individuais de sala de aula, incluindo problemas de carência de profissionais preparados, com habilidades em colaboração, ambiguidade de papéis relativos à distribuição de tarefas. Então, uma das coisas centrais que acontece hoje no Brasil é algumas decisões de sistemas de ensino criarem cargos, criarem funções. Cada um interpreta de uma forma a legislação e vai desenvolvendo a política de educação especial na perspectiva, inclusive, como compreende que é o ideal para aquele momento, daquela realidade, daquele município. Mas a gente precisa se ancorar, se fundamentar na literatura, e eu indico uma das formas para a gente sair, né, digamos assim, desse apego às dificuldades de implementar a proposta para avançar na compreensão do potencial que o ensino colaborativo tem. E muitas dessas barreiras são centradas nas relações interpessoais e profissionais entre professores de educação do ensino comum e da educação especial. Acordo para diferentes estratégias, hierarquias, sentimentos de perda de espaço. Então, tudo isso é um clima que pode acontecer e que a gente não pode desistir no primeiro ato, né? Medo de se tornar vulnerável a outras opiniões, deixar-se perceber como incapaz, não adequado ao cargo que ocupa, incapaz de atender a demanda que lhe foi confiada, medo de perder o controle da situação, submeter-se à opinião dos outros, demonstrar incapacidade, temer pelo que acontecerá, não saber administrar a nova realidade, perder o respeito dos alunos, dos colegas na escola. Então, esse volume de desconfiança, de medo, né, que acaba acontecendo. Aqui eu apresento, mais para finalizar, vocês encontram na minha tese, na minha dissertação, é um roteiro para planejamento de ensino colaborativo bem básico, que a gente extraiu também de um artigo da literatura internacional e que a gente pode fazer essas adaptações. Por isso que, do ponto de vista didático, eu vou apresentando o que seria um passo a passo dessa materialidade da proposta de ensino colaborativo. Ela é exequível, ela é possível, ela é necessária e ela é urgente, considerando o compromisso que todas nós, todos e todas e todos, têm com a educação deste público de alunos, né, que precisam de serviços em educação especial, que precisam do nosso trabalho de forma colaborativa, para, de fato, a gente garantir a efetivação dos princípios da educação inclusiva. Obrigada, Jaqueline. Muito bem, prof. Então, aqui observando a sua fala, né, eu fiz algumas anotações. Como a senhora falou no início, então nós precisamos estudar sobre, primeiro, né, depois conhecer experiências
e querer atuar no ensino colaborativo. A senhora já respondeu a minha pergunta, que eu tinha em mente aqui, e as minhas anotações, que são as suas experiências de sucesso no ensino colaborativo. Então, daí tem o link ali, né, que a gente vai disponibilizar, e observar também sobre o ensino colaborativo na rede estadual de Santa Catarina, que aqui eu faço uma crítica construtiva, né, que a rede estadual de Santa Catarina ainda não disponibiliza essa formação para todos os professores, que eu vejo que é necessário, né? Porque eu sou professora alfabetizadora, formada em pedagogia, e estou como segunda professora no momento. Mas eu sinto essa falta, essa necessidade de estar conhecendo mais sobre o ensino colaborativo. Também agora, prof, eu gostaria de lhe agradecer imensamente, né, professora Lucélia Cavalcante, por toda a sua bagagem de conhecimento aqui compartilhado e que será de grande valia para todos nós professores. Muito obrigada, prof. Obrigada e desejo sucesso na formação, no espaço de formação do curso e também na sua pesquisa de mestrado.